nós teremos agora e nos próximos minutos a exposição do nosso amigo Nazareno Feitosa. Nazareno Feitosa já é um assíduo frequentador dos eventos do GAEB. Ficamos muito felizes aqui com, mais uma vez, a presença do Nazareno. Nazareno, que é natural de Fortaleza, natural do Ceará, expositor espírita, facilitador dos cursos do EGE, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, isso lá na Comunhão Espírita de Brasília, e administra um canal aqui no YouTube, um canal muito famoso, não é? Com muito conteúdo, muita coisa boa lá. Esse canal tem o mesmo nome, Nazareno Feitosa, então, quem puder, dê uma olhadinha, já faça a sua subscrição lá no canal. Muito evento, muito conteúdo espírita para ser estudado e vários outros temas além do conteúdo propriamente espírita, né? Mas a abordagem é a partir da doutrina espírita. O tema da palestra de hoje é o ser humano e as transformações do momento atual. Então, durante a exposição do Nazareno, aqueles que eventualmente têm alguma pergunta, podem fazer pelo chat do YouTube. Nós teremos lá no final um tempo dedicado para explorar essas perguntas, comentários. Então, se manifestem por lá, ok? E aqueles que estão aqui pelo Zoom também têm a mesma oportunidade, podem fazer aqui pelo chat ou então, eventualmente, ao vivo, usando aí vídeo e imagem. É isso. Damos mais uma vez as boas-vindas ao Nazareno e a palavra é sua, meu caro. Olá, Luciano. Olá, meu querido Noélio Furtado também, que está aí coordenando o nosso GAEB. E deixar um abraço aqui para o Lelis Dourado, amigo querido, que de vez em quando, ele está trabalhando muito no GAEB e está sem tempo para frequentar lá. A gente tem um grupo de estudos espíritas chamado Chico Xavier, lá no horário do almoço, no local de trabalho, né? Mas ele sempre ajuda, coordena também, um trabalhador muito querido. Saúdo a todos que estão aqui participando pelo Zoom, acompanhando aí pelas redes sociais, e agradeço penhoradamente a oportunidade de poder estar colaborando nesse evento que eu considero da máxima importância. Lá no Ceará, de onde eu venho, não é? Sempre há eventos espíritas, tem casas que fazem já sempre a época do carnaval, já são eventos já tradicionais, e eu acho importante também, que bom que o GAEB já está aí nesse trabalho há 30 anos aí, e deixando, né, dando a sua contribuição nesse período tão importante para nós. Bom, meus amigos, vamos colocar aqui nossos slides. Eu acho que eu já estou como host, não estou? Acho que sim. E aí, nosso tema de hoje é o ser humano e as transformações do momento atual. E a gente vai ver, então, um tema bem atual. E amanhã teremos a palestra do nosso querido Carlos Campetti sobre a casa espírita e os desafios contemporâneos também. Bom, eu tinha até montado já um esquema do que a gente ia falar hoje, e aí surgiu, infelizmente, esse conflito lá na Ucrânia, não é? Dois países lá, e a gente muito preocupado, todo mundo muito aflito com essa questão, não é? Então, vamos ver aqui. Bom, na programação de hoje, então, a gente tem a palestra e teremos, então, um momento para perguntas, tá? Vocês vão ter, aí eu acho que quase meia hora de perguntas, vai ser uma oportunidade da gente tentar esclarecer. Então, do que vocês acham que nós estamos precisando mais nesse momento? De paz, né, meus amigos? Então, vamos abordar esse tema. Acabei montando uns slides novos, o Espiritismo e a Construção da Paz. A gente já tinha uma palestra sobre paz já montada, mas a gente assistiu uma palestra do Simão Pedro de Lima, muito interessante, foi feita no 16º Congresso Espírita do Amazonas, está lá no YouTube, no canal da Federação Espírita do Amazonas, e se chama Você e a Paz. Tá? Confiram depois, muito interessante. Claro que a gente só pegou algumas coisas lá do Simão, não é? Então, nós vamos falar um pouquinho das causas da violência, algumas citações bíblicas,
dessa cultura de violência que nós estamos inseridos, às vezes sem nem perceber. E a doutrina espírita, o que é que ela tem a contribuir sobre esse assunto tão importante? Citações de grandes pacifistas, tem um caso, se houver tempo a gente vai colocar, que é o assaltado diferente, e vamos ver aqui também algumas ações práticas também, mas claro que o tempo, como eu acabei montando uma palestra nova, os slides ficaram muito grandes, aí eu já tirei alguma parte deles, tá? Então, primeiro vamos considerações iniciais que são importantes, pessoal. Nós somos imortais, indestrutíveis, né? O corpo nada mais é do que uma roupa, né? A gente é mais do que o Superman, porque não existe criptonita para a gente, né? Então, a gente não tem que ficar aflito. Jesus já nos houvera advertido, dizendo que, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Então, ele pede para a gente não ter medo, não é? Porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, não é o final dos tempos, que aí é outra palestra para a gente falar sobre esse assunto. Então, nós temos a guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? E lembrar que nossa pátria é o mundo, é o universo. Na verdade, quando há um conflito em determinada região, é como se fosse conosco, porque questão de pátria, sou brasileiro, não, nós somos cidadãos do universo, então temos que ajudar todos os nossos irmãos, né? Mas o Brasil também vive uma guerra não declarada, uma guerra civil não declarada. Nós temos ainda, lamentavelmente, mais ou menos 50 mil homicídios, assassinatos a cada ano. Agora caiu, né? Está em torno de 40 e um pouquinho, mas nós já chegamos quase a 60 mil homicídios por ano. Então, vejam que, sim, estão morrendo pessoas e cada vida importa muito, sobretudo para aquela família, mas o Brasil tem uma guerra que a gente nem percebe que existe, que é a guerra da violência, né, urbana, que nós chamamos, não é? O Clóvis Nunes também, que a gente inspirou uma parte da nossa palestra, ele diz que nós não somos pacíficos, nós somos passivos, é diferente, né? Nós somos muitas vezes omissos, né? E lá, vocês devem lembrar do livro Nosso Lar, que é muito melhor do que o filme, né? Claro que o filme é uma excelente produção, mas em cerca de 100 minutos não dá para contar aquela história maravilhosa de uma doutrina extraordinária. E vocês devem se recordar, lá ao finalzinho do livro, quando o governador da colônia espiritual Nosso Lar vai convocar a todos para estudarem sobre o medo, sobre o pavor, porque a Segunda Grande Guerra Mundial estava sendo anunciada, né? Postos mais avançados já traziam notícias da Terra dizendo que a guerra era inevitável, né? Que ela iria acontecer. Então, vamos ver alguns tipos de violência. Veja como a gente tem tido violência em todas as épocas da humanidade, mas ainda hoje. Por exemplo, as guerras. Olha, a Segunda Grande Guerra Mundial, e por isso o grande receio da gente entrar numa guerra de grandes proporções, ela deixou 43 milhões de mortos. Isso em 7 anos, né? Demorou 7 anos. Guardem essa informação que vai ser importante, né? E vocês têm que lembrar também que Jesus já foi um refugiado. Vocês lembram disso? Foi. O rei Herodes mandou assassinar, né, todas as criancinhas até 2 anos de idade, e o anjo avisa José para que fugisse para o Egito. E no Egito eles foram acolhidos. Imagina se não fosse, não é? Então, havia toda essa questão também. A intolerância religiosa que ainda vemos hoje, né? Tivemos cruzadas, guerras santas, inquisição, a escravidão, temos trabalho escravo até hoje, né? Infelizmente, no Brasil, inclusive, né? Naquelas regiões mais para o norte, é mais comum. A violência urbana, que nós já comentamos, o terrorismo, guerra cibernética, agora tem essa guerra nova, contra a mulher, né? As violações sexuais, a violência sexual é muito terrível para a mulher, os homicídios também, contra negros, contra minorias, né? de toda a espécie, né? As brigas de torcidas, que coisa terrível. As pessoas estão lá no esporte, não é, para se divertir, e saem de lá para agredir seus irmãos e matá-los, muitas vezes. Nas próprias escolas, o bullying, e hoje tem o bullying cibernético, não é? Às vezes um jovenzinho filma o outro ou a outra em um momento
é menos oportuno, e ali coloca nas redes sociais. Então, vejam o drama, e às vezes tem crianças que tiram suas vidas por conta disso. A justiça que acaba favorecendo os mais ricos, não é, que podem pagar os melhores advogados, e que esses têm mais influência, e entram com tantos e tantos recursos, então já é uma desigualdade social. O próprio ativismo judicial, quando o poder judiciário vem para interferir no poder legislativo, produzindo leis, que não é a sua missão, a sua tarefa, não é? E aí temos inclusive, mais uma hipótese também na questão da mãezinha tirar a vida do bebê, que é a questão dos anencéfalos, os bebês anencéfalos. Foi uma legislação feita pelo próprio Supremo. Olha que absurdo, né? Então, poderes um invadindo o outro, acontecem em todos os três. A falta de democracia, não é? E aí o grande receio aí da Rússia é por conta disso. O trânsito, né? Nós temos milhares de óbitos também por conta de trânsito no Brasil. O Brasil é campeão do mundo em mortes no trânsito. A violência doméstica, né? Quantas mulheres, mãezinhas, têm que se separar porque o marido bate nela, né? E ela, às vezes, corre o risco de morrer. E temos também a guerra em família, né? Que tem entre marido e mulher, filhos, irmãos, e quando chega, então, o momento da herança, então, o momento de guerra mesmo, né? Olha quantos tipos de violência. Entre casais, entre vizinhos, no ambiente de trabalho, às vezes perseguições, assédio moral, sexual no trabalho, não é? Na política, nós vamos vendo, às vezes, tantas atrocidades. Nas filas, na fila lá, a gente fica, às vezes, revoltado quando a pessoa, às vezes, sem maldade, até não vê e toma a nossa frente. E na própria casa espírita, é comum, quando tem eleições para a nova diretoria, acontecerem coisas terríveis. Se tiver duas chapas, a gente tem que orar muito, porque nós somos muito atrapalhadinhos ainda, né? Mas veja, até na casa espírita, das drogas, não é? É uma grande violência contra os nossos jovens que estão utilizando, né? Nas redes sociais, quanta polarização, quanta guerra nas redes sociais. E hoje tem a guerra de narrativas, inclusive agora na Rússia, na Ucrânia, tem a narrativa do lado dos russos e tem a narrativa do lado aqui do Ocidente, né, da Ucrânia e outros, e são diferentes. E a gente fica, né? Então, hoje tem guerras até de narrativas, tem censura, né? Não só em outros lugares, mas até no Brasil temos visto a censura voltar com muita força, isso nos preocupa também, né? Duelos mentais, né? Chico Xavier, quando criticaram, Chico, mas essa página do duelo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo está completamente superada. Eles, não, nós temos ainda os duelos mentais, né? As guerras de pensamentos, de vibrações que nós estamos passando uns para os outros, né? Da língua, a guerra da língua, que é a maledicência. E ainda tem a muquerela, como ensina o Simão Pedro de Lima, que é o murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. Olha, ou a gente está assim, maledizendo os outros, ou lamentando a vida, né? A frustração, reclamando da vida. Olha como a gente usa a língua como uma espada, né? Emmanuel diz que a língua é uma espada. A própria obsessão é uma influência espiritual negativa, ou a auto-obsessão, quando a gente mesmo se obsedia com os nossos sentimentos de culpa, com a nosso perfeccionismo, que é fruto do orgulho, né, que gera frustração. A desigualdade social e a fome são violências também, certamente. Né? Nós temos um número muito grande de pessoas que morrem de fome no planeta. Né? Deixa eu ver se eu tenho esse dado aqui, eu acho que eu anotei mais à frente. Né? A corrupção, não é uma grande violência, não provoca muito sofrimento também, a drogadição também, não é? E até o atentado contra a sua própria vida, né? A violência contra si mesmo, a pessoa tirando sua vida. E temos, meus amigos, uma violência também muito grande. Vocês lembram quantos mortos teve na Segunda Grande Guerra Mundial? 43 milhões, não é? Em 7 anos. Pois vocês sabiam que nós temos, em média, 45 milhões de mortos por ano, não é em 7 anos, não, é em cada ano, porque nós fazemos guerra até contra os bebezinhos que estão no ventre das mães. Então, se você quer ter mais argumentos para entender esse assunto de uma vez,
Tem 2 palestras lá no YouTube, no meu canal, que foi divulgado, o canal Nazareno Feitosa. Por que sou contra a legalização do ABORTO? Eu não posso falar essa palavra, senão o YouTube aí divulga menos o vídeo, né? Que aí é sem argumentos religiosos, tá? Só outros argumentos, você vai ver quanta coisa tem. E tem uma palestra por que os espíritas são contra a legalização do ABORTO, né? Que eu não posso falar a palavra que é, vocês já entenderam, né? Ah, Nazareno, eu sou contra o ABORTO, mas eu sou a favor da legalização, porque vem aquela guerra de narrativas, né? A gente leva um banho, uma lavagem cerebral para acreditar em tudo que escuta, né? Mas vejam só, lá no livro, entendeu? Assim, aí vamos perguntar, será que algum espírito falou sobre legalização ou falou somente sobre o ABORTO? Não, falou sobre legalização. E foi Emmanuel. No livro Entender Conversando, esse aqui da capa, são entrevistas, né, da editora Ide, foi lançado em 83, então é um livro até recente, da Lavra aí do Chico. Perguntaram, então, estuda-se no Brasil uma forma de legalização do ABORTO. Então, é sobre legalização que está falando. Qual a sua opinião? E aí, olha o que Emmanuel vai dizer. Meus amigos, Emmanuel é um mestre da língua, da linguagem. Ele sabe colocar as palavras corretas, porque a palavra ABORTO, ela não parece ser o que realmente é, e ele usa o que ela realmente é. Então, ele vai dizer, o ABORTO é sempre lamentável, porque se estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, né, dezenas deles, compreensível humanitária, por que é que havemos de criar a matança de crianças indefesas? Olha como é que ele chama. Que a gente fala BORTO, eu não imagino. Não, você é a favor da legalização da matança de crianças indefesas? Não é diferente? É diferente. Com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas, e isto é um delito muito grave, porque perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, e sim ao poder divino. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo seria melhor se fizesse sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém. Porque lesiona o bebê, lesiona a mãezinha também, pode provocar muitas sequelas, muitos transtornos psicológicos e psiquiátricos também, além de enfermidades. Se o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas, por que vamos legalizar ou estimular o ABORTO? Porque quando legaliza, estimula, multiplica, claro que multiplica. E hoje nós temos também a pílula do dia seguinte, que pouca gente sabe, mas ela pode provocar, sim, o ABORTO. Então, fiquemos atentos também. Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de ABORTO no século passado, ou no princípio e meados deste século, nós não estaríamos vivos. Por quê? Porque as gravidezes normalmente são acidentais, não são planejadas, não. Porque se eu esperar a gente estar rico, estar com tempo livre, ter terminado a faculdade, o mestrado, a especialização, o doutorado, o pós-doutorado, ter viajado para tantos lugares para depois engravidar, a gente não engravidava nunca. Então tem que ser no susto mesmo, né? Aqui a gente tem 2. O Andrezinho foi no susto, a Livinha foi desejada e planejada, mas todos são desejados, né? Os obstetras que eu falo dizem que acham que mais de 75% são não planejados. Olha aí. Então, olha lá, a gente não teria nascido, né? Então está aí no livro Entender Conversando. E olha que coisa interessante, perguntaram a Marlene Nobre, numa entrevista lá no Jornal Diário do Nordeste, em 2009, nessa grande defensora da vida, perguntaram, certa vez Chico Xavier teria dito que se o ABORTO fosse aprovado legalmente no Brasil, o país entraria em um ciclo de guerras. E um ciclo de guerras, várias guerras. Qual a sua opinião sobre isso? Ele disse isso a mim, diretamente, e eu estou certa que isto poderá mesmo ocorrer. Olha, a opinião que ela vai receber do próprio Chico. Então, pessoal, legalizar isso aqui no Brasil é criar um karma coletivo para todos nós, inclusive para mim, para você, para todos nós. E o país entraria em um ciclo de guerras, que é o pior tipo, talvez, de violência que exista, né? Que é morte, é mutilação, é orfandade, né?
destrói os empregos, destrói as casas, as fábricas, arrasa tudo, arrasa a economia. A demora para se recuperar é muito maior, por exemplo, do que numa pandemia, por exemplo, né? Que, aliás, o Divaldo defende que essa pandemia foi, sim, realmente providência divina para nos ajudar, para evitar uma guerra de grandes proporções. Mal aliviou um pouquinho, né? O pessoal já quer fazer guerra. Vejam como a gente é. Nós somos realmente belicosos, né? E claro, pessoal, se alguém, mais alguém além de mim, né, tem compromissos desta vida ou de vidas passadas nesta área do ABO-RTO, eu recomendo que assistam a palestra Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa, tá? Para você ficar tranquila, porque Jesus vem nos ensinar, não é? Ele vem nos ensinar, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, também na doutrina, a gente não está para condenar ninguém, mas sim para acolher, para ajudar, mas também para esclarecer, para orientar, tá bom? Então, está lá no YouTube também. Então, vamos ver aqui algumas causas e fatores predisponentes, que a gente vai ver que são coisas diferentes. Por exemplo, as pessoas falam que a miséria é um fator que provoca a violência. E outros não, a falta de acesso à educação intelectual. Outros não, é falta de emprego. Outros não, é drogadição. É a falta de políticas públicas, de assistência e promoção social. Não, são as prisões que não reeducam e nem ressocializam os que estão lá. Mas vejam que, na verdade, a miséria é apenas um fator predisponente, porque há lugares, há países extremamente pobres onde nós não temos violência. Por exemplo, na própria África, onde há regiões muito pobres, tirando aquelas que têm problemas de guerra, as pessoas muito boas. Não é porque a pessoa é pobre que ela se torna violenta, concordam? Quantos pobres maravilhosos, fosse assim, não é? Olha o problema que ia ser. Não é a falta de acesso à educação. Mas vejam que a educação intelectual que a gente está falando, não é educação moral que Kardec ensina. Mas vejam que mesmo em países altamente intelectualizados, existe a guerra. Estamos vendo agora 2 países intelectualizados. A população toda é esclarecida. Os dirigentes não é por não terem estudado, não é? Que fazem a guerra ou porque tem violência. A drogadição, é por causa das drogas. A droga realmente é um problema sério, sobretudo porque a pessoa vai começar a cometer pequenos furtos para poder manter o seu vício, né? Que acaba o dinheiro, etc. Mas vejam que em países onde a droga é muito mais consumida, por exemplo, na Holanda, que é muito conhecida, né? Em alguns outros, vejam que a violência não é maior por conta da droga, não é? Pode ter é apenas um fator, não é causa. Não é todo viciado em droga que se torna violento, concordam? As prisões que não reeducam nem ressocializam, isso é um grande problema, elas são verdadeiras universidades do crime. Mas há sim prisões melhores e boas, e mesmo em prisões melhores, tem pessoas que não se corrigem. E tem pessoas sim que se ressocializam, reeducam, por exemplo, eu trabalho, não é, visitando, evangelizando os jovens no sistema das unidades de internação socioeducativas, né? Os jovens que estão presos, a gente não fala presos, a gente fala que estão privados de liberdade, tem todo até um dicionário especial, não é? Claro. E lá a reincidência é muitíssimo menor do que nas prisões tradicionais, as dos adultos. Olha que diferença. Então, um trabalho muito bom, vale a pena conhecer, não é? Esse trabalho que é feito com os jovens. Que bom que tem essa distinção entre jovens e adultos, não é? E aí o Simão Pedro de Lima traz um estudo de caso interessante. Ele fala que lá em 93, houve aquela chacina da Candelária, vocês lembram, no Rio de Janeiro? Em que houve realmente um ataque aos moradores de rua, inclusive muitas crianças, e 8 delas faleceram. Aliás, 8 sobreviveram, não, 8 sobreviveram daquelas 30. E aí, curioso que, passado algum tempo, no ano 2000, aconteceu um assalto no ônibus na linha 174, lá no Rio de Janeiro. Vocês lembram daquele caso famoso? Que aí teve todo um aparato policial imenso, o criminoso pegou uma refém e acabaram falecendo tanto o criminoso como a refém. Então, foi assim, uma coisa muito violenta. E curioso que ele era um dos sobreviventes
da chacina da Candelária. Não é? Então, 7 anos antes, ele era lá um das crianças que estava lá, que sobreviveu, e agora, jovenzinho, não é? Fez esse ato lá, tão condenável também, sim, certamente. E aí as pessoas, tá vendo? Não é? Só que teve outro caso. Tem também a história do Rodrigo Fernandes, que também é um dos 30 sobreviventes, não é? Que foi lá, ele deu uma entrevista em 2011 na TV. O que é que ele faz? Ele é um dos sobreviventes e ele ajuda crianças de rua, como ele já foi criança de rua um dia, mas também os presos que fizeram aquela chacina. Ele visita-os na prisão. Olha que 2 caminhos completamente diferentes do mesmo grupo. Olha como as escolhas são diferentes, como tem alguma coisa a mais, não é? Então, cuidado, porque a gente não costuma parabenizar e apoiar os bons, ajudar, inclusive financeiramente, quando precisa, né? As campanhas agora, certamente vai precisar de recursos para ajudar os nossos irmãos lá na Ucrânia. A gente se limita ao quê? A criticar os maus, e ainda criticamos os bons, até os trabalhadores aí do GAEB, certamente recebem críticas, não é? Que é o que a gente é especializado, não é? E será que a gente tem orado pelos maus? Quem tem orado aqui pelos presidentes das 2 nações? Não é ele que deu o exemplo da gente orar também pela Rússia, né? Para que essas pessoas sejam iluminadas, sejam abençoadas. Aí a gente tem uma palestra chamada O Poder das Palavras, bem interessante, que faz parte desse seminário, O Poder do Pensamento, da Vontade e da Fé. Eu trouxe só um trechozinho, olha que coisa interessante. Kardec, no livro Obras Póstumas, fala da fotografia e telegrafia do pensamento. Ele fala lá do fluido cósmico universal, que a gente tem criações mentais, né, que demonstram que nós passamos. O André Luiz fala das formas de pensamento, inclusive, e vai falar da capacidade do nosso pensamento influenciar a coletividade. Ele vai dizer que se a gente tivesse consciência de como os nossos pensamentos influenciam na coletividade, a gente seria muito mais responsável com os nossos pensamentos, porque eles influenciam muito, né? E aí nós temos, por exemplo, no livro Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano, alguns sensitivos, né, da metapsíquica, não eram propriamente espíritas, mas eles afirmaram que os nossos pensamentos de preocupação parecem aqueles filamentos espirais, sabe aquele desenho em quadrinhos? Pois é, naquela época ele já falava, não tinha nem esse desenho na época, não é? Diz que o ódio são verdadeiros projéteis, dardos mentais. A gente está lá criticando as balas, os mísseis, e estamos atirando dardos mentais por conta do nosso ódio. A raiva são sapicos de lama pardacenta, né, que atingem a pessoa que recebe aquele ódio, mas bem como também o que odeia. E a cobiça e a inveja assemelham-se a garras envolvendo o objeto de desejo. Olha que coisa interessante. Enquanto que os de vocês, os pensamentos de amor e paz, formam símbolos extremamente belos e expressivos, né? Então, vamos ver aqui, então, algumas causas. Então, vejam que, então, é diferente, né? As causas que são determinantes e tem fatores que são predisponentes, propiciadores, contributivos. Então, a miséria, a falta de educação, a falta de políticas públicas, a drogadição, não é? As penitenciárias, e há países que têm excelentes penitenciárias, o Brasil não é um bom exemplo disso, ainda, não é? E realmente são fatores que influenciam, não é? Então, quais seriam a causa da violência? Primeiro, pessoal, a gente já sabe, graças à doutrina espírita, é a falta de progresso moral. Então, aquele espírito que reencarna, ele já tem realmente ali, os bons já têm algum aprendizado, já têm algum conhecimento, já têm mais civilização, enquanto que os outros, muitas vezes, são espíritos mais jovens, espíritos endurecidos no mal, não é? E ela é agravada por fatores predisponentes, como a gente viu. E aí nós temos as escolhas, e podemos fazer más ou boas escolhas, porque a vontade, dentro do nosso psiquismo, né, é o gabinete que controla tudo, não é? Diz o livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Vamos ver o que é que o Livro dos Espíritos tem a falar sobre isso. 742, né? O item tem o subtítulo Guerras, né? No capítulo Lei de Destruição. Qual a causa que leva o homem à guerra? Deixa eu só fechar aqui a porta que o papai está dando palestra, tá, filhinho? Deixa o papai terminar aqui. As crianças chegaram, fechei aqui a porta.
para não participarem também. Acho que querem participar do Ecoar também, tá vendo, Luciano? E aí eu vou dizer o quê? Os espíritos dizem a Kardec que é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. E satisfação, ou seja, o desbordar, em outras tradições, né, das paixões. Paixão, pessoal, é o contrário de virtude, tá? Para a filosofia antiga. Então, um homem virtuoso e um homem vicioso, tá? Nesse sentido, que são as imperfeições morais, então, as paixões, tá? Quando a gente for analisar. Então, no estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, daí porque, para eles, a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas. E quando se torna necessária, sabe fazê-la com humanidade. Então, o Espiritismo não é contra a manutenção de forças armadas, porque ele sabe que outros países só respeitam se você tiver também uma força armada. Agora, se precisar a gente guerrear, que a gente faça com humanidade, sem torturas, né? Sem coisas como nós vimos lá o Holocausto judeu, né? Lamentável, né? 6 milhões de mortos, mas vejam que foram 43 ao todo, né? Então, não foram só aquelas muitas vítimas, não. E aí, na 743, Kardec pergunta, a guerra será algum dia da face da Terra? Sim, vai acabar. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. E aí vocês vão ter, né, a questão 744, que eu vou ler aqui só ela aqui rapidinho, tem mais outra também, tá? Qual o objetivo da providência ao tornar necessária a guerra? Necessária? Não é? Necessária a quê? Ao progresso, né? Como nós somos belicosos, a gente vai ter. Mas Deus permite, porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Então, é a liberdade. Então, nós estamos vendo o povo ucraniano, né? Pela narrativa principal que a gente tem, lutando pela liberdade, que parece ser muito mais factível, e o progresso também, porque a gente avança, não é? Veja alguns exemplos de progresso aí por conta das guerras. A Carta dos Direitos Humanos, que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Leis, pactos diversos, a criação da ONU também, o micro-ondas também foi feito na época da guerra, essa tecnologia, a produção da penicilina, do antibiótico em massa, né, que não existia, era muito pouco, a internet, o avanço tecnológico geral, independência e libertação de colônias. O Brasil já foi colônia um dia e teve que ter exército para poder proclamar sua independência, não é? E aí Kardec prossegue na 744, 75 e 745, e Jesus já nos tinha dito lá em Mateus 18,6, que também está sendo estudado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 11. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Tá? E a gente tem, então, essa responsabilidade. Né? Então, nós fazemos guerras por vários motivos, não é? Pelas riquezas, ou seja, por egoísmo, por poder, que é a ambição, é o orgulho, pelo sexo, não é? Quantos para tomar as mulheres das outras tribos, a gente fazia isso no passado, trabalho escravo, né, para escravizar os povos, por territórios, para vender mais armas, nós vendemos 2 trilhões de dólares por ano em armas, 2 trilhões. Nós temos 42 milhões de pessoas morrendo de fome no planeta. 6,6 bilhões, estima a Organização das Nações Unidas, erradicaria a fome no mundo. Ou seja, a gente gasta 2 tri e apenas 6,5 bi seria suficiente para acabar com a fome no mundo. Vejam como. Né? Então, e muitos desses ditadores e presidentes, etc., são financiados pelo lobby da indústria bélica, lamentavelmente. Né? Então, temos fundamentalismo, intolerância religiosa, orgulho de raça, obediência cega, né? Muitas vezes por medo e às vezes mesmo constrangido, se não pode morrer. Né? Existe um crime de deserção, né? A pena de morte existe para esse caso, inclusive no Brasil, por mais segurança, quando é para se defender, também por promoções a postos maiores e condecorações, para vencer, para ser o cara, não é? Por heroísmo, para se defender, e por liberdade também. Vejam o caso de Joana d'Arc, comandando lá o exército francês, não é? Que estava arrasado praticamente. Então, vejam, uma observação aqui, uma coisa é a vontade de Deus, vamos dizer que é a vontade de Deus a guerra não, tá?
E outra coisa é a permissão de Deus. Por exemplo, as guerras acontecem, mas não pela vontade de Deus. Deus não quer a guerra. Mas Deus permite, porque respeita a nossa vontade, o livre-arbítrio. E porque sabe que do mal nascerá um bem, ou seja, o progresso. Claro que nós escolheremos o que semearmos. Né? Então, vejam que Deus permite, porque sabe que é apenas uma roupa. Mas ele não queria, claro, esse sofrimento. Né? Então, ainda não somos bons, meus amigos. Quem já venceu aqui o egoísmo e o orgulho? Nem o pessoal do Gaeb, né? Eu, muito menos, né? Então, vejam que é muito difícil, a gente ainda não é bom, né? E vejam que até o próprio mundo espiritual, bons e maus, também integram a nossa humanidade, não é? Então, o mal só vai atingir aqueles que têm débitos perante a lei de causa e efeito, que somos praticamente todos nós, né? Ou os missionários, para nos dar o exemplo. E muitos nem moram mais aqui na Terra. Então, termina aqui a missão deles e vão para colônias espirituais superiores, né? Ou até outros mundos mais felizes, né? E como é que a gente acaba com esse ciclo? Com o amor, né? Porque se um comete um crime contra o outro, como é que a gente termina esse ciclo? Com o amor que cobre uma multidão de pecados, né? E aí Kardec pergunta também se o reinado do bem poderá ser implantado algum dia na Terra. E os espíritos dizem, o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Vejam esse detalhe. Então, é quando os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. E aí, na 932, né, mais para trás um pouquinho, nós temos essa pergunta: por que neste mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja a dos bons? Porque lembram que no 1019 fala que o bem vai reinar quando os bons predominarem, não é? E aí Kardec tinha perguntado por que a influência dos maus normalmente é maior. Qual a resposta? Por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes, os bons, quiserem, haverão de preponderar. Então, a gente está nas nossas mãos, não é? Só não preponderam porque os bons, né, os que se acham bons, ainda não querem realmente assumir essa condição e fazer um mundo melhor. Não é? E Kardec tem essa frase atribuída a ele, dizendo que é na omissão dos bons que os maus prosperam. Não é? Ah, Nazaré, mas eu não faço mal a ninguém, eu frequento lá o GAEB, eu assisto às palestras, faço, né, um trabalho social, não está suficiente, não? Vamos ver aqui, 642. Para agradar a Deus e assegurar sua posição, quer dizer, sua felicidade futura, bastará que o homem não pratique o mal? Quer dizer, não basta não fazer o mal, não? Não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, a gente pode errar por ação, mas também por omissão, né? E a gente responde pelo mal que surge daquela nossa ofensa, né? Então, vamos ver aqui como encontrar a paz. O nosso tempo já está acabando, mas vamos lembrar que nas bem-aventuranças, Jesus começa lá em Mateus com os humildes, né? Os pobres em espírito, e na terceira ele fala dos brandos e pacíficos, ou seja, aquelas pessoas que são pacíficas, que não fazem guerra. Mas lá na sétima bem-aventurança, que é uma escalada, quanto mais alta, melhor, mais elevada, ele vai falar dos pacificadores, que é diferente de pacíficos, são aqueles que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Né? E Kardec vai nos falar, meus amigos, então, da educação moral como sendo essa grande transformação da humanidade, essa chave de transformação, de influenciar para acabar com o egoísmo, que é o principal problema da humanidade, como diz a questão 913 de O Livro dos Espíritos. Né? Então, a gente tem a paz do Cristo e a paz do mundo, né? Que são coisas diferentes. Não é? Jesus falou, mas não a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vos dou como o mundo a dá. Né? Porque ele sabia que aqui o mundo não tinha condição. Pelo contrário, os seus seguidores seriam perseguidos. Temos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele já nos advertia desde essa época, tá certo? Vamos então aqui só lembrar que Emmanuel também nos diz
que a paz é um conceito visceralmente viciado. É confundida com preguiça rançosa. Então, a paz, promover a paz, não é ficar em casa sem fazer nada, sem agredir ninguém. Pelo contrário, aqui isso é preguiça rançosa. A gente tem que promover o bem. Por isso a campanha da FEB, né? Promovamos a paz, fazendo o bem. Só para a gente concluir, coisas importantes aqui do livro Conduta Espírita, por exemplo, né? Essa discussão sobre armamento, estatuto de desarmamento, essa coisa toda. Vamos ver o que o Espírito André Luiz vai nos trazer de informação sobre esse assunto. Capítulo 18, perante nós mesmos. Esquivar-se do uso de armas homicidas, ou seja, não ter armas. Bem como do hábito de menosprezar o tempo com defesas pessoais, seja qual for o processo em que se exprima. O servidor fiel da doutrina possui na consciência tranquila a fortaleza inatacável. Lembra que o Emmanuel fala também que paz é a quitação da consciência perante as leis divinas? É a quitação da nossa consciência. E no livro Evangelho de Chico Xavier, que são lindos casos de Chico Xavier, organizados por Carlos Bacelli, temos o item 309, reação imprevista. Olha o que Chico vai dizer. A única coisa que devemos ter medo é de nossa própria reação diante do inesperado. Chamamos de inesperado, por exemplo, uma provocação que alguém inadvertidamente nos faça. Precisamos orar muito para não nos transformarmos em criminosos. Não nos transformarmos em criminosos. Orar muito. Quem carrega consigo uma arma, a pretexto de defender-se, pode vir a cometer um desatino contra si e contra os outros. A maioria dos SUICIDIOS, né? A pessoa tirar sua própria vida, eu também não posso falar essa palavra, ela é censurada no YouTube, por tiro e envenenamento, aconteceram pela facilidade com que esses nossos infelizes irmãos tiveram acesso a uma arma, um agente corrosivo dentro de casa. Eu, criança, pegava o revólver de meu pai, carregado. Meu pai era auditor da Receita Federal e ele tinha porte de arma, e tinha nunca usava, nunca saía com ela, mas ele tinha. Olha o perigo que é. Né? E eu tinha pensamentos suicidas quando pequenininho. Aliás, continuou pequenininho, mas quando mais jovem. E olha o perigo que é. Então, vejam conselhos da espiritualidade, né, inclusive do próprio Chico, a nos falar sobre a questão da gente evitar ter armas, não é, pessoal? Então, agradeço aí também ao Silvio Sodré, porque a sua palestra me ajudou muito, e se nas perguntas a gente precisar de mais algum slide, foi mais que eu fiz aqui, não é? Está aí a campanha da FEB permanente, construamos a paz, promovendo o bem. Então, vamos fazer a nossa parte para promover o bem, não é? Vamos aqui interromper aqui os slides, já estamos no nosso horário para... Aí, agora tem uma atividade, depois nós temos as perguntas. Perfeito, Nazareno. Mais uma vez agradecemos aí pela exposição, tema atualíssimo, né? É o que vivemos no dia de hoje, nosso posicionamento pela paz, né? Posicionamento da doutrina espírita, sobretudo os exemplos, né? Os exemplos da doutrina espírita em relação ao tema. Excelente, pedimos para que continue aí, tome uma aguinha, certo? No momento seguinte aí teremos alguns comentários, algumas perguntas, vai ser bem elucidativo.